Você tem dificuldade de confiar nas pessoas? Talvez na sua trajetória você tenha se frustrado ou se decepcionado com alguém, e isso fez com que você passasse a andar meio desconfiado em todos os seus relacionamentos. E se eu perguntasse para você se você consegue confiar em Deus? Muito provavelmente a sua primeira resposta vai ser assim: ah não, em Deus eu confio. Nós cantamos agora que Deus é bom. Mas, na verdade, a gente muitas vezes age, apesar de dizer que confia em Deus, com muita desconfiança. No fundo, as nossas decisões, escolhas e comportamento comunicam que a gente não confia tanto assim na vontade de Deus, apesar da gente recitar até de cor que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque no fundo mesmo, a gente confia na nossa vontade, é no nosso jeito, é no que a gente gosta, é no que a gente acha que seria melhor. É por isso que no fundo, apesar da gente dizer para Deus em oração, faça-se a sua vontade, o que eu e você geralmente estamos dizendo é: Deus, está aqui o jeito que é para o Senhor fazer, não inventa moda, só segue que é sucesso. É assim que a gente faz. Mas Deus, Ele nos surpreende com a sua graça. Apesar da nossa desconfiança, Deus é aquele que se mostra digno de confiança. A gente tem conversado ao longo das últimas semanas exatamente nessa direção, como nós somos constantemente surpreendidos pela graça de Deus, olhando de maneira muito pontual para as reflexões que nós tiramos do livro bíblico que conta a história do profeta Jonas. Hoje a gente vai chegando ao último capítulo desse livro e, para tanto, eu quero convidar você a abrir ou a ligar a sua Bíblia em Jonas capítulo 4. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou no seu celular. Eu vou fazer aqui a projeção na NVI, na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na versão que você tem, mas quando chegar em casa, durante essa semana, leia e releia o texto da palavra de Deus, que nos diz: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite, e numa noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas,
que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Para você que talvez esteja nos visitando e chegando pelo primeiro dia aqui na nossa comunidade, deixa eu contar para você um pouquinho daquilo que a gente tem feito ao longo das últimas semanas. A gente tem olhado para um livro bíblico específico que conta a história de um profeta que recebeu uma missão de ir até uma cidade que tinha um comportamento bélico e violento, que subjugava outros povos, e falar a respeito do juízo de Deus para que aquele povo se arrependesse. Mas esse profeta fica com o pé atrás, em vez de caminhar na direção da sua missão, ele vai para o outro lado, ele tenta fugir, não só da sua missão, mas inclusive da presença de outros que também criam em Deus e tinham um comportamento voltado para Deus, de forma que ele não precisasse lidar com aquilo que ele tinha deixado para trás, que ele não tinha cumprido, ou com a sua desobediência. Ele então, nessa jornada, se vê agora dentro de um navio, prestes a naufragar, em meio a uma tempestade, há uma situação em que vem à tona aquilo que ele estava fazendo. Ele então é lançado ao mar, e Deus preserva a sua vida, e ele fica por 3 dias dentro de um ventre de um grande peixe, onde lá ele recorda tudo aquilo que ele conhecia das Sagradas Escrituras e clama a Deus por socorro, por alento, por abrigo. Deus é compassivo e misericordioso para com Jonas, o preserva em vida. Ele então agora se vê lançado fora, vomitado pelo peixe, e está onde ele deveria estar, diante da cidade de Nínive. Ele corre por aquela cidade, percorrendo em um dia um caminho que deveria fazer em 3, gritando sobre o juízo da parte de Deus. Aquela cidade ouve aquela mensagem e se arrepende, pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas, e se coloca diante de Deus. E aí, quando a gente vai caminhando para o último capítulo do livro de Jonas, a gente encontra o que nós lemos hoje aqui. E a gente já percebe logo de início algo um tanto quanto estranho, porque venhamos e convenhamos. Nós pensamos que a grande alegria de um pregador, de um profeta, é quando ele apresenta a mensagem e as pessoas se arrependem, quando elas são constrangidas por essa mensagem. Essa é a expectativa que eu tenho todas as vezes que eu subo aqui, pego o microfone para falar para vocês aquilo que eu tenho refletido sobre a sabedoria bíblica. Que Deus possa falar ao coração de vocês, como tem falado ao meu coração. Mas no caso de Jonas, algo diferente acontece. Ao invés de ficar feliz porque aquela cidade se arrepende, ele fica tremendamente angustiado e irado. Ele se volta contra Deus. Eu acho fascinante porque eu, durante essa série, brinquei algumas vezes aqui, que na nossa cabeça, muitas vezes a gente associa tudo que acontece no livro de Jonas com as histórias que a gente ouviu quando criança, e a gente imaginava Jonas, por exemplo, dentro do ventre do peixe, como um grande labirinto, andando com uma vela para lá e para cá, tentando encontrar o caminho. E geralmente essas histórias infantis, elas terminam depois que Jonas é vomitado pelo peixe, ele vai até a cidade de Nínive, ele prega e a cidade se arrepende. Ponto final. Mas não é assim que o livro termina. O livro termina trazendo uma realidade que talvez para mim e para você seja até um tanto quanto indigesta. E que nos faz ter que refletir a respeito do quanto nós de fato confiamos na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse sentido, a gente, olhando para esse capítulo, começa a perceber, por exemplo, que a nossa religiosidade, muitas vezes, cega a nossa perspectiva. É exatamente isso que está acontecendo aqui com Jonas. Ele fica descontente, enfurecido, e ele vai dizendo para Deus, está vendo? É por isso que eu fugi, é por isso que eu fugi. O melhor é, então, o Senhor tirar a minha vida, melhor eu morrer do que ter que lidar com essa situação.
de ver esse povo mau sendo alvo de compaixão. Repare, apesar de ter tido uma nova oportunidade, a perspectiva de Jonas ainda é muito limitada. Sabe por quê? Ele ainda olha para si mesmo e se vê melhor do que os ninivitas. Ele ainda olha para sua performance e ele acredita que ela é melhor do que a dos ninivitas. Esse é um problema que acompanhava constantemente o povo de Israel. O povo com quem Deus havia feito uma aliança, um povo que era de fato cuidado, protegido por Deus, mas que havia recebido igualmente uma responsabilidade de ser luz entre as nações, de fazer a diferença entre os povos e abençoar os outros povos. Mas o povo de Israel se esquecia daquela promessa que estava lá registrada no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo de número 3. E ele olhava para os outros povos com desdém, olhando para si mesmos como um povo escolhido acima de todos os outros. E repare, a aliança estabelecida da parte de Deus para com eles não era para que eles se tornassem um povo orgulhoso, mas muito pelo contrário, que eles se tornassem um povo disposto a servir os outros povos, para que eles pudessem igualmente conhecer quem Deus é e o que Ele pode fazer por nós. Se nós não tivermos um entendimento real a respeito das verdades do Evangelho, que é o que a gente tem trazido aqui, domingo após domingo, uma compreensão de quem nós somos, das nossas limitações, da nossa condição, da nossa natureza, da nossa inclinação ao mal e ao pecado, a gente corre um risco muito grande de, assim como Jonas e o povo de Israel, viver nada além do que uma mera religiosidade. E quando isso acontece, a gente passa a achar injusto Deus ser gracioso e compassivo. Sabe por quê? Porque você está confiando demasiadamente na sua performance. E quando você faz isso, você faz esse tipo de negociação com Deus, completamente equivocada à luz do Evangelho. Quando você passa a acreditar que é o fato de você fazer coisas boas, de vir à igreja, de contribuir financeiramente com uma comunidade cristã, de fazer boas obras, de ter uma vida ética libada em qualquer área, e você passa a acreditar que essa sua performance que vale, que te salva e que vai ser percebida diante de Deus, você não consegue de fato entender como Deus age por meio da sua graça. E aí, isso pode te levar a ter um bom comportamento. Sim, você vai ser percebido ou percebida entre as pessoas como alguém ético, como alguém bom, como alguém de alta moral. Mas as motivações do seu coração podem estar completamente equivocadas. O pastor Tim Keller, falando sobre isso, ele diz que duas pessoas podem passar a vida inteira na igreja tendo um tipo de comportamento exatamente igual quando olhar do lado de fora, mas as motivações interiores serem completamente diferentes. Eu posso, sim, ter determinado comportamento, fazer algumas coisas a partir dos princípios, preceitos e valores da sabedoria de Deus, porque eu entendo o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, porque isso constrange o meu coração, então em resposta a esse amor, eu passo a viver a partir desses preceitos. Mas eu posso também correr o risco de acreditar que, pelo fato de eu fazer isso, isso e isso, Deus vai se ver obrigado a me abençoar, a cuidar, ou fazer de mim e por mim aquilo que eu gostaria. Eu estou meramente em uma relação um tanto quanto comercial para com Deus. Ele faz algo para mim, eu dou algo em troca, eu faço para ele e ele me devolve. Sabe qual que é o problema disso? É porque aí eu vou ter um tipo de comportamento que às vezes é difícil de seguir,
Só que se eu não estou fazendo isso por um coração constrangido pelo amor de Deus, mas meramente pela minha religiosidade, quando eu olhar para o lado e ver Deus abençoando pessoas, eu vou ficar enfurecido. Imagina uma situação, a gente tem um jovem que está frequentando a igreja. A motivação dele de seguir princípios, preceitos e valores da palavra de Deus não tem nada a ver com o evangelho, tem a ver com a sua religiosidade. Então, ele não tem determinadas condutas ou determinado comportamento. Ele até gostaria de sair na balada e encher a cara, mas ele não faz, porque ele tem medo do que pode acontecer com ele. Até no seu relacionamento com a sua namorada, gostaria de ter um relacionamento sexual ativo, mas ele evita, porque ele fala assim, vai que Deus me castiga, e aí ela engravida, então é melhor eu não fazer. E ele começa a olhar para tudo na sua vida, e ele diz, então eu não vou fazer, porque senão Deus vai me castigar, ou eu vou fazer dessa forma, porque aí Deus não vai ter saída, ele vai me abençoar. E ele está vivendo a sua vida dentro da igreja, o seu comportamento é moral. Só que aí, de repente, chega uma outra pessoa na igreja. Alguém que até então não tinha nenhum tipo de comportamento ético e moral, até porque seus olhos estavam fechados, ele não conseguia enxergar. Essa pessoa é quebrantada por Deus. E apesar de ter feito todo tipo de coisa maluca, Deus começa a abençoar e derramar graça e misericórdia sobre essa pessoa. Aquele que estava aqui fica enfurecido porque ele diz, como Deus vai abençoar aquele cara? Ele fez tudo aquilo que eu queria fazer e não fiz. E Deus vai abençoá-lo. Você já ouviu essa história na Bíblia, né? Jesus conta essa parábola a respeito de um filho que abandona o pai, vai viver de maneira dissoluta, enquanto o filho mais velho permanece em casa. Quando o filho mais novo volta arrependido e quebrantado, o filho mais velho fica enfurecido, porque afinal de contas, ele dizia, mas eu fiz para você me dar e você não me deu. O relacionamento dele com o pai não tinha a ver com amor, tinha a ver com algum tipo de negociação. Muitas vezes, o nosso relacionamento com Deus é uma mera negociação. A religiosidade cega a nossa perspectiva. Agora, o caráter de Deus denota a sua retidão e a sua justiça. O próprio Jonas, na sua fúria, vai virar para Deus, e como se ele estivesse brigando com Deus, como se ele estivesse falando pejorativamente para Deus, ele vai dizer, Deus, mas você é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é paciente, o Senhor é cheio de amor, e ele está bravo, porque Deus é misericordioso, compassivo, paciente e cheio de amor. Jonas está fazendo o que aqui? Ele está reconhecendo a bondade de Deus, não tem como não reconhecer. Mas ele está questionando a justiça de Deus. Muitas vezes a gente faz isso. A gente questiona o caráter de Deus se as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. Quando a gente lida com a questão do sofrimento, muitas vezes o que as pessoas fazem é exatamente isso. Questionarem o caráter de Deus. Se de fato ele é bondoso, justo e poderoso, por que ele deixa isso acontecer? Por que essas tragédias acontecem? Agora, Deus é completamente justo. Jonas fala aqui de arrependimento, de Deus se arrepender, e semana passada a gente falou um pouco da expectativa dos ninivitas, que Deus se arrependesse, e a gente explicou aqui, com muito zelo e cuidado, que a expressão aqui usada não tem a ver com um arrependimento no sentido de voltar atrás daquilo que tinha feito. Mas o arrependimento que é atribuído a Deus tem a ver com um olhar compassivo e misericordioso diante da miséria daqueles que ali estão. Deus não se arrepende como se tivesse errado, mas Ele se compadece de nós, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações.
Nessa história toda, se tem alguém que tinha que ter aprendido isso, era Jonas. Afinal de contas, ele havia sido alvo da misericórdia e da compaixão de Deus. Apesar de ter fugido, ao ser punido, ele é preservado. Ele clama a Deus e Deus o havia sustentado. Como eu disse há algumas semanas, o próprio fato de a gente ver aquele grande peixe não é um juízo sobre Jonas, mas é um alento, é uma proteção. Deus está cuidando dele, preservando a sua vida, Deus está trazendo o livramento para ele. Mas ainda assim Jonas não consegue perceber aquilo que Deus está fazendo. E ele começa então a questionar a justiça de Deus. Mas o caráter de Deus, por si só, denota a sua retidão e a sua justiça, ainda que eu e você sejamos infiéis. Porque apesar da nossa infidelidade, Deus permanece fiel e leal à sua aliança. Ele questiona Jonas, para que a razão dessa fúria? Você ficou aí esperando para ver o que vai acontecer com a cidade. Mas Deus então, apesar de Jonas estar ali, naquele momento ensandecido, Deus continua mostrando para Jonas que é ele quem está cuidando o tempo inteiro do próprio Jonas. Jonas retoma a sua rebeldia, a mesma rebeldia que fez com que ele saísse de onde estava, em vez de ir para Nínive, fosse para outra direção. E mesmo depois de tudo que ele experimentou na barriga do grande peixe, nós percebemos esse comportamento voltando à tona. Isso não é muito diferente do que acontece comigo e com você. A sensação que eu tenho olhando para a minha própria vida é que muitas vezes a gente volta às configurações originais. Apesar da gente saber, dos nossos olhos terem sido abertos pelo Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, muitas vezes o tempo vai passando, a gente vai se acostumando a algumas coisas e a gente vai voltando a agir da mesma maneira e a gente se esquece daquilo que Deus fez. Essa é uma constante na vida do ser humano. Lembrando de outra situação do povo de Israel, quando esse estava passando pelo deserto, eles viam, vislumbravam, presenciavam milagres sobrenaturais da parte de Deus, constantemente. E o que acontecia depois? Eles se esqueciam de novo, eles reclamavam de novo, eles murmuravam de novo. Eu e você fazemos isso também. A gente vive o sobrenatural de Deus, a gente experimenta o cuidado de Deus, a gente tem experiências maravilhosas com Deus. Mas a gente vive em um mundo instável, onde a gente vai decepcionar pessoas, onde a gente vai ser decepcionado por pessoas, onde a gente vai frustrar e ser frustrado, onde as coisas não vão acontecer do jeito que a gente gostaria, e nesse mundo instável, o caos é quem dá as caras. E aí o que acontece? Gradativamente, a gente vai se esquecendo daquilo que Deus fez por nós e em nós. E vai voltando a agir muitas vezes da maneira como a gente agia. Por quê? Porque a gente é assim. A gente é infiel diante de Deus. Mas, todavia, entretanto, Deus é leal à sua aliança. Foi Ele quem estabeleceu para conosco e Ele cuida de nós. Ele está nos protegendo, nos guiando, apesar da nossa ingratidão e da nossa rebeldia. Ele continua fazendo com que as misericórdias dele se renovem sobre a minha vida e sobre a sua vida a cada manhã. É o que ele faz com Jonas. Jonas está lá, ensandecido, enfurecido, bravo com Deus, porque Deus havia ali se compadecido do povo de Nínive. E mesmo em meio à fúria de Jonas, o que Deus faz? Providencia sombra, providencia abrigo. Deus está cuidando de Jonas. É o mesmo Deus que cuidou de Jonas da barriga do peixe. É o mesmo Deus que está cuidando de Jonas agora, nesse momento.
fazendo com que, do nada, brote uma árvore que possa trazer sombra para que ele possa se sentir, então, protegido. E é exatamente esse tipo de coisa que Deus faz. Ele usa algumas situações absurdamente inusitadas para nos ensinar. Você já parou para pensar nisso? Como às vezes a gente vive algumas situações que a gente fala, como é possível isso acontecer? Mas isso acontece porque Deus está nos ensinando. E Deus então faz isso com Jonas. Ele manda uma lagarta que ataca a planta seca. A Jonas, mais uma vez, ele que estava feliz, agora fica bravo de novo, porque a planta foi embora. E Deus questiona Jonas: você tem razão para estar furioso, porque a planta deixou de existir? O que Deus está fazendo com Jonas? Está tentando ensiná-lo a respeito da sua perspectiva equivocada. E ele faz isso em meio a uma experiência real na vida do próprio Jonas. Deus faz muito isso com a gente. O crescimento da planta e o seu fim repentino são sobrenaturais. E eles são ações didáticas do próprio Deus, ensinando. É comum a gente viver isso, esse tipo de situação em que Deus quer nos mostrar alguns dos nossos equívocos. Às vezes, algumas das nossas frustrações têm a ver exatamente com isso. Deus está nos ensinando algumas coisas. Sabe quando a gente fala aos pais que para que os filhos possam crescer e amadurecer, eles precisam confrontá-los e às vezes castigá-los no sentido do ensinamento, de fazer com que eles entendam que eles precisam mudar o rumo daquilo que eles estão vivendo? E aí a gente, às vezes, toma uma medida drástica, como, por exemplo, colocar de castigo: você não pode fazer isso, não pode ter aquilo. O pai não está fazendo isso porque simplesmente ele é alguém mau, que quer que o seu filho seja privado daquilo. Ele está tentando achar, dentro da sua incapacidade como pai, de alguma coisa que ele possa ajudar seu filho. Mas com Deus o aspecto é muito mais efetivo. Porque na sua grandeza, no seu poder, na sua majestade, Deus está nos colocando na nossa jornada, nos levando a experimentar situações que nos levem também a perceber esses nossos equívocos. Se o propósito de Deus para nós é nos levar à maturidade, como a gente sempre diz aqui, Ele vai criar situações para que a gente se torne maduro. É isso que ele está fazendo com Jonas. É isso que ele quer usar naquela situação. É isso que ele faz com a gente. E ainda que a gente não perceba, e às vezes até questione, e talvez você tenha entrado aqui hoje com esse questionamento no seu coração, em meio a algumas angústias e lutas que você tenha vivido: será que de fato Deus me ama? Porque ao olhar para a minha vida, e para aquilo que eu estou experimentando, e para a situação atual, eu não consigo perceber o amor de Deus. Eu não consigo perceber o mover de Deus. Eu não consigo perceber o agir de Deus. Mas ainda que a gente não perceba, o amor de Deus é previsível. Deus vai dizer para ele: você tem pena da planta, embora você não tenha feito crescer, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, elas não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E Deus está se mostrando agora para Jonas, de fato, aquilo que Jonas tinha dito que ele era: misericordioso e compassivo, para com Nínive e para com Jonas também. Pastor Eugene Peterson, escrevendo sobre a situação vivida por Jonas, ele fala sobre Jonas estar à sombra de uma planta imprevisível, que hoje nasce, amanhã morre. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus não é imprevisível. Quando os nossos olhos são abertos para a realidade, nós passamos a entender que Deus de fato é bom, que a sua fidelidade é real, que dura para sempre. Então, o amor de Deus real é previsível. Ele ama os seus, Ele cuida dos seus. Ele não tem um compromisso com os nossos desejos e vontades, até porque o nosso coração é enganoso. Mas Ele tem um compromisso com as nossas necessidades. O amor de Deus preserva os seus, porque Deus é rico em misericórdia.
O que Jonas não percebia é que o mesmo amor gracioso de Deus sobre Nínive era o amor gracioso de Deus sobre ele. Jonas carecia desse amor, porque ele era tão pecador quanto o povo daquela cidade. Assim como o povo daquela cidade precisava ser redimido e carecia de redenção, Jonas, da mesma maneira, na sua infidelidade, na sua natureza contaminada pelo pecado, carecia de redenção. Eu e você, de igual modo, precisamos da mesma coisa. Não confie na sua religiosidade. Não confie na sua capacidade de ser bom. Posso te contar um segredo? Eu não sou, nem você. Sabe por quê? Porque o padrão de bondade de Deus é Ele mesmo. Nós nunca vamos atingir esse padrão. Não, isso não é uma mera desculpa para você viver uma vida dissoluta em pecado. Eu não estou falando aqui de uma graça barata, que te leva a viver a licenciosidade da vida, livre, leve e solto. Eu estou te falando de algo que constrange o meu e o seu coração. Saber a nossa condição, de como estávamos mortos em nossos delitos e pecados, completamente afastados de Deus, mas ainda assim fomos trazidos de volta ao relacionamento com Ele por amor. Isso se dá quando o próprio Deus entra na história, na pessoa de Jesus. Aquele que caminha resolutamente na direção da cruz para derramar a sua vida, derramar o seu sangue por amor a mim e por amor a você. O sacrifício de Jesus na cruz faz exatamente isso. O sacrifício de Jesus na cruz nos redime dos nossos erros, das nossas falhas. A nossa redenção só pode ser experimentada em Jesus. E quando nós então conhecemos o Evangelho, quando nós somos transformados por Ele, nós não olhamos mais para os outros como inferiores, porque eles não se comportam como a gente, porque eles não pensam como a gente, porque eles não seguem as mesmas ideologias que a gente. Não. A gente não olha para a misericórdia de Deus como injustiça, como Deus vai salvar aquele bando de pecador. Ao contrário. A gente se constrange em gratidão, pois assim como os demais, nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos alvo da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. É isso que nos traz aqui hoje. É isso que nos coloca juntos, como partes completamente diferentes, com histórias completamente diferentes, mas que hoje constituem o mesmo corpo. A comunhão dos santos, a comunidade dos discípulos é esse ajuntamento de pessoas igualmente falhas, igualmente limitadas, cada um com a sua história, cada um com os seus erros, cada um com as suas limitações, mas que agora são colocados juntos para caminhar na direção do amadurecimento e refletirem o caráter daquele que nos amou e se entregou por nós. É por isso que nós nos reunimos aqui. Nós nos reunimos aqui para sermos constrangidos pela palavra de Deus e percebermos aquilo que Deus quer fazer em nós. E sermos também direcionados a percebermos aquilo que Deus quer fazer através de nós. Qual é a nossa missão? Olhando que existem pessoas como os ninivitas e como Jonas. Alguns que estão completamente, notoriamente perdidos e carecem de redenção. Outros que aparentemente parecem ter uma vida e um comportamento muito ético, mas que também carecem de redenção. Como nós podemos compartilhar o Evangelho a todos esses que Deus tem colocado ao nosso redor, cada um à sua maneira, fazendo perceber que Deus, por meio do Evangelho, nos traz para um relacionamento com Ele. Eu e você não podemos nos deixar seduzir, nem para o lado da religiosidade, nem para o lado da licenciosidade.
mas vivermos única e exclusivamente a partir de um evangelho que seja puro, que seja simples. A gente hoje, pela primeira vez na Igreja Presbiteriana Metropolitana, se achega a essa mesa, a mesa da comunhão. E um dia que é muito especial para nós, especial acima de tudo por essa ocasião. Discípulos e discípulas reunidas para experimentarem de um meio de graça da parte de Deus. É especial porque essa data, ela remete ao que Deus fez há um ano atrás. Quando, em uma determinada ocasião, essa igreja que teve o seu início com cultos públicos, há exatamente um mês atrás, começava a ser sonhada. Há exatamente um ano atrás. Eu lembro, como se fosse hoje, da ocasião em que o reverendo Dado, pastor da nossa igreja mãe, me chamou para uma conversa no gabinete pastoral da Igreja Presbiteriana de Campinas. E ali, quando eu cheguei, eu encontrei, além dele, 2 queridos irmãos que eu queria chamar que viessem aqui à frente nesse momento. O presbítero Eduardo Oliveira, o presbítero Renato Arruda, que me acompanhasse nesse momento diante dessa mesa. E naquela conversa eles falavam do anseio, do desejo, do coração daquela igreja, que ardia pela responsabilidade e a missão de levar a mensagem do Evangelho, de fazer com que as pessoas pudessem ser impactadas e constrangidas por essa mensagem. E que existiam pessoas ainda não alcançadas, existiam pessoas que estavam desencorajadas, que existiam pessoas que precisavam ser restauradas na nossa cidade, na nossa região, e que havia uma responsabilidade nossa de fazer algo. Ali, aquele sonho começa a se tornar realidade. Nos meses que se seguem, a gente passa a fazer um planejamento, um projeto, correr atrás de parceiros e a orar a Deus, para que Ele preparasse as pessoas para nos ajudar. É exatamente isso que Deus foi fazendo. Ele foi preparando pessoas para fazer esses sonhos se tornar realidade. Eu queria então chamar aqui à frente também alguns irmãos dessa igreja que estão preparados para nos ajudar na distribuição dos elementos no momento da ceia, que se colocassem aqui nos lugares já definidos. Enquanto eu passo agora a trazer a você algumas instruções daquilo que nós vamos experimentar nos próximos instantes. Eu gosto sempre de lembrar que essa mesa aí que aqui está preparada com muito zelo e carinho, ela não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação. Ela também não é a mesa da Igreja Presbiteriana de Campinas, a nossa igreja mãe, e nem da Igreja Presbiteriana Metropolitana, o nosso projeto de plantação. Essa mesa é a mesa preparada para os discípulos e discípulas de Jesus, alvos da redenção. Para todos aqueles que um dia tiveram os seus olhos abertos pela ação do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se perceberam então nessa condição de incapacidade, que careciam de um Redentor, em Cristo Jesus, se perceberam agora redimidos. Seguindo as orientações do próprio Mestre, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estando em plena comunhão com uma comunidade local e então aptos a participarem dessa mesa e desses elementos. Eu gosto também de dizer que diferentes tradições religiosas olham para essa mesa e a interpretam de maneira diferente, olhando para os elementos e os percebendo distintamente. Há aqueles que vão olhar para o pão e para o vinho e vão dizer que aqui nós temos efetivamente a carne, o corpo e o sangue de Cristo. Há aqueles que vão dizer que nós temos corpo e pão, sangue e vinho. Há também aqueles que vão olhar para esse momento e vão dizer que
isso não passa de uma lembrança, de um mero momento para a gente olhar para aquilo que Jesus fez e dizer: opa, nós somos amados por Jesus. Na nossa igreja, uma comunidade cristã, de tradição reformada, de linha calvinista, nós olhamos para esses elementos e entendemos que, de fato, o pão continua sendo pão, e o cálice com vinho e suco de uva continua sendo um cálice com vinho ou suco de uva. Mas, de maneira nenhuma, essa é uma mera lembrança daquilo que Deus fez, ou que Jesus fez na cruz. Esse momento é um momento diferente, de uma comunhão real com Cristo. Nós cremos na presença espiritual de Cristo nesses elementos, de forma que, como dizia o reformador João Calvino, ceia é remédio, que nos traz cura física, emocional e espiritual. Ainda o apóstolo Paulo, falando a respeito desse momento, ele vai dizer que cada um deve aproveitar esse tempo, examinar a si mesmo e participar dos elementos. Repare, hoje não é o dia da balança. Hoje não é o dia que você traz a balança da bondade para a igreja, para ver se você fez mais coisas boas e coisas ruins, para ver se você está apto a participar dessa mesa. Quando nós olhamos dessa maneira equivocada e religiosa, nós corremos alguns riscos. O nosso papel aqui é entendermos que essa mesa preparada para os discípulos e discípulas de Jesus é um tempo da gente olhar para o nosso próprio coração e perceber as nossas limitações. E se nós estamos aptos a tomar, porque somos discípulos e discípulas de Jesus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos perceber pecadores, indignos, limitados, mas que fomos salvos pela graça, fomos alvo do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então essa mesa é para a gente. É por isso que Paulo diz: examine-se e coma, não deixe de participar. Esse é o momento que nós nos constrangemos diante de Deus, nos arrependemos e somos perdoados. Em instantes você vai receber em suas mãos os elementos que aqui estarão juntos: o pão asmo com o cálice, com suco de uva, e você vai segurar com você por alguns instantes, até que todos tenham recebido. Vou tentar te ajudar, se é a primeira vez que você vai participar da ceia dessa forma, te dando uma dica, para que você não corra o risco de perder o seu pão. Você pode virar o cálice de ponta cabeça, não vai cair, ele está bem seguro, e você vai então poder tirar aqui o pão, sem deixar cair. Participar do pão e depois abrir e participar com o cálice, ok? Quando você receber, segure com você, até que todos tenham recebido. E aí nós então comeremos todos juntos do pão, beberemos todos juntos do cálice. Durante a próxima canção, que você possa de fato olhar para o seu próprio coração e se preparar para esse momento.